Fala galera, beleza? Eu ia gravar esse vídeo há algum tempo já pra vocês, mas eu tinha até desistido de gravar achando que vocês já tinham se convencido de que não valia a pena estudar para discursiva de Minas Gerais por enquanto. Mas como eu tenho recebido muito direct, muito questionamento até de aluno meu, que eu achava que não tinha essa dúvida, eu resolvi gravar esse vídeo para trocar essa ideia com vocês aqui e deixar claro que, na minha opinião, ainda não vale a pena começar a estudar e também contar para vocês por que eu acho isso, tá? Bom, vamos lá, vamos contextualizar esse nosso papo aqui, galera. A primeira prova objetiva de Minas Gerais é no dia 8 de janeiro, a parte discursiva do concurso é no dia 19 de março. Então a gente está falando de 70 dias exatamente entre a primeira fase e a segunda fase. Ou seja, em 70 dias você vai praticamente poder só se dedicar a treinar a discursiva caso você tenha ido bem, esteja bem classificado na primeira parte e queira realmente investir as suas chances na segunda fase da prova de Minas. 70 dias é tempo mais do que suficiente para você treinar a discursiva. Vamos começar por aqui. Então, já começamos combinando o seguinte: foi bem na prova 1, 70 dias para treinar para a prova 2 já é suficiente, show de bola, tá? Segunda coisa, tá? E sendo bem objetivo, você que vai fazer auditoria e fiscalização, que é a grande maioria de vocês, a prova vai poder versar sobre auditoria contábil, contabilidade avançada e contabilidade de custo, estatística, direito tributário 1 e direito tributário 2 e legislação tributária do Estado de Minas Gerais. Ou seja, conteúdo pra cacete que pode ser cobrado na segunda prova. Vão ser 4 perguntas, 4 questões, cada pergunta vale 20 pontos e você tem que responder em até 30 linhas. O que não é um texto muito grande, tá? Galera, a chance de você não conseguir escrever o texto porque você não sabe desenvolver bem o assunto que foi perguntado, já que esse assunto é muito extenso, e eu acredito que a FGV vai cobrar pesar essa questão, é muito maior do que você ter falta de capacidade de desenvolver um texto. Se você escreve mais ou menos e sabe responder a pergunta, você vai saber enrolar para se sair bem, tá? Se você não souber responder bem o que te é perguntado, você pode ter treinado escrevendo 5 textos por dia. Não vai adiantar. A sua pontuação na questão vai ser baixa. Uma outra coisa que eu queria explicar para vocês aqui, eu já expliquei para vocês isso algumas vezes e acho importante explicar mais uma vez aqui. Vamos falar de resgate de memória de longo prazo. A gente tem 2 formas de resgatar a memória de longo prazo, evocar a memória de longo prazo. A primeira forma de evocação de memória de longo prazo é por reconhecimento, que você faz, por exemplo, quando você resolve uma questão objetiva. Reconhecimento, você acessa uma informação do seu cérebro com alguma dica. Então, por exemplo, às vezes você lendo as opções de uma questão objetiva, você consegue lembrar, fazer conexões de uma alternativa com a resposta, com o conceito, e você está fazendo a evocação de memória de longo prazo por reconhecimento. Tá? Por exemplo, quando você vê uma pessoa na rua e você olha para o rosto dela, às vezes você só lembra do nome dela porque você olhou para o rosto. Olhar para o rosto é uma evocação, lembrar o nome nesse caso é uma evocação por reconhecimento. O rosto dela foi, por exemplo, um gatilho para você chegar ao nome dela. A outra forma de evocação é por resgate, tá? Por lembrança. E por lembrança, o bicho pega. Por quê? Você não tem dica nenhuma. Quando você vai dar uma aula, por exemplo, você faz evocação por lembrança. E você só consegue evocar por lembrança quando você sabe o conteúdo muito bem, quando essa memória de longo prazo está muito bem sedimentada e quando ela está completa. E é por isso que é tão mais difícil resolver questões escritas, porque na questão objetiva, basta você evocar por reconhecimento em muitos dos casos que você chega na resposta. Quando você vai escrever um texto, quando você vai responder uma questão escrita, você tem que resgatar por lembrança. Então você tem que resgatar de forma completa e sem dica nenhuma. Se vira nos 30 aí e coloca aqui literalmente nessas 30 linhas aqui, e é isso. Você só vai ser capaz, de resgatar por lembrança a informação que vai ser pedida na questão discursiva se você tiver estudado muito essas matérias que podem ser cobradas e tiver sabendo muito bem esse conceito e de forma bem completa. Então, ficar treinando escrever texto agora não faz muito sentido. Preocupe-se nesse momento em saber muito bem essas matérias, de forma completa, de forma que você consiga resgatar facilmente, a ponto de conseguir resgatar por lembrança, e aí depois, nos 70 dias, aí sim, escreve que nem um doido, treina muito, porque aí você vai conseguir unir as duas coisas, né? A habilidade de escrever com o teu conhecimento teórico. Inclusive, galera,
Vários alunos meus que já foram aprovados tinham muita dificuldade de escrita, eram engenheiros ou escolheram alguma formação que fugisse da parte de escrita, porque sempre foi ruim. E aí o cara treinou igual um doido, uma prova discursiva, chegou na prova, fez a prova dele bem, passou, e hoje, se você pede pro cara escrever um texto, ele tem dificuldade, porque você que é ruim em escrita, você vai treinar, vai ficar bem automatizado o processo de escrita, você vai fazer um texto, mas você não vai virar Shakespeare. Não adianta, depois você esquece, senão você perde a prática. Se você começar a treinar hoje, em setembro, você vai ter que treinar até março, meu amigo, para não perder a prática. Não faz sentido de verdade. Gustavo, tem algum caso em que você acha que vale a pena começar a treinar discursiva? Porque alguns de vocês vêm a mim falando assim, Gustavo, eu tô querendo começar a treinar discursiva. Aí eu falo assim, pô, não vale a pena ainda, você vai ter 70 dias e tal. Não, Gustavo, mas o meu caso é diferente porque eu sou muito ruim com texto, eu sou muito ruim com escrita. Tá, vamos lá. Qual caso que talvez valha a pena você treinar escrita desde já? Primeiro, você é muito ruim com escrita. Segundo, você não liga para os outros concursos que vão sair, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Pernambuco, não. Você sacrifica esses concursos para poder estudar desde já para discursiva. E terceiro fator, você está voando em auditoria contábil, contabilidade avançada, contabilidade de custo, estatística, direito tributário e legislação tributária. Nesse caso, talvez valha você já começar a treinar para discursiva, mas nem assim eu tenho 100% de segurança de falar para vocês que vale a pena. E outra coisa, quero que você que acha que já vale a pena começar a treinar discursiva, que você tente analisar de forma imparcial a tua real dificuldade. Por quê? Nesse momento, a ansiedade está subindo para fazer a prova vai chegando, a nossa ansiedade vai subindo. A gente começa a desfuncionalizar um pouco as nossas análises, né? E nisso, a gente começa a superestimar a nossa dificuldade em escrever, ou melhor, subestimar a nossa capacidade de escrever e superestimar a capacidade da banca de perguntar um negócio que a gente não vai saber responder. Quero perguntar o seguinte para vocês. Se você acha que a escrita de vocês é tão ruim, que você vai ter dificuldade de escrever lá na hora da prova, por que você está seguro com o português da FGV, que inclusive pode te eliminar na primeira prova de Minas Gerais? É estranho, não é? Eita, que tá passando a cidade inteira aqui agora, fazendo carreata, galera. Então, assim, pensa, você vai ter que encarar português, você vai ter que encarar um monte de matéria difícil na primeira prova, você vai ter 70 dias entre a P1, né, e a prova discursiva, e quem já é aluno da Coruja, ou quem está procurando auxílio para a discursiva, a gente vai ter um pós-edital específico da discursiva entre a prova objetiva e a prova discursiva. E quem já é aluno da Coruja está se preparando muito bem já para aprender essas matérias que podem ser cobradas, e é isso que você tem que focar em fazer agora, aprender muito bem as matérias. Para escrever, fica tranquilo, a gente vai ter 70 dias para aprender entre a P1 e a P2. Se você não é aluno da Coruja, não pensa em ser aluno da Coruja, fica tranquilo também, só se planeje para, do dia 9 de janeiro, depois de acessar a prova da primeira prova de Minas Gerais, treinar loucamente escrita até o dia 19 de março, que é o dia da prova escrita de Minas Gerais. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro aqui a minha opinião. Realmente não vale a pena treinar discursiva em 99,9% dos casos. Espero que eu tenha conseguido convencer vocês, tá? E eu vejo vocês aí numa próxima oportunidade. Beleza? Vamos junto!